A venda da estatal gaúcha CED, esse D é de distribuidora. O grupo CE, que é uma estatal estadual aqui, ela é composta por 3 empresas principais. A CEG, que é geração, que gera, a dona das usinas hidrelétricas, né? CEG, depois a CET, que é uma empresa de transmissão, que transmite a energia entre regiões e cidades, até as cidades, e a CED, que distribui energia de casa em casa, de unidade em unidade, dentro das cidades. Essa CED, essa estatal, é que foi privatizada na semana passada no leilão realizado na Bolsa de São Paulo. É uma estatal muito importante, era uma estatal muito importante. Ela agora foi para o setor privado. Uma empresa brasileira, Equatorial, foi quem venceu a disputa no leilão, que aliás nem houve disputa, porque praticamente a única oferta foi feita em relação a essa CED. Bom, olha, se vocês quiserem saber o tamanho do drama, é o seguinte: essa CED, que é uma distribuidora, ela estava com dívidas, está com dívidas acumuladas de 7 bilhões de reais. Isso aí equivale a 2 arrecadações mensais de todo o estado do Rio Grande do Sul. Por aí que vocês podem ver o tamanho do drama, né? Dívida impagável. Né? Só de ICMS, aqueles 30% que é cobrado na sua conta, que você paga, muitas vezes até sem saber que está pagando, mas está pagando. Em cada conta de luz que você é cobrado aqui no Rio Grande do Sul, 30% vai de ICMS para o governo do estado. Pois bem, a CE cobrava esse dinheiro dos contribuintes e não repassava para o Tesouro, simplesmente sonegava. Qualquer outro empresário que tivesse sonegado 4 bilhões de reais, pelo amor de Deus, ia para a cadeia. Ia ser linchado em praça pública, mas estatal não, estava devendo aí. Tomava 30% de cada conta de luz para ela, para quê? Para pagar a folha de pessoal, principalmente. E parte da dívida, alguma coisinha para investimento. Está quebrada, né? Totalmente quebrada. Quase 2 mil trabalhadores ali, muitos dos quais ganhando, inclusive, claro, poucos, mas ganhando até mais de 20 mil reais por mês. Ela foi, ao longo do tempo, como muitas das estatais brasileiras, a CED, aqui no Rio Grande do Sul, foi tomada pelo corporativismo, pelos sindicatos e por políticos de todos os matizes, de todos os partidos, praticamente, dos grandes partidos. E deu no que deu, como dá no que dá praticamente em todas as estatais brasileiras, né? Essa coisa só está mudando agora no governo Bolsonaro federal, mas aqui no Rio Grande do Sul não mudou. Porque aqui o governador Eduardo Leite, tal como todos os outros governadores anteriores, promove nomeações políticas para as estatais, com raras exceções. E dá no que dá, né? Deu no que deu nessa CED aqui no Rio Grande do Sul. Alguém de outros estados que estejam me vendo nesse momento agora aqui deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com essa CED, essa estatal lá do Rio Grande do Sul? Tem a ver por 2 razões. A primeira razão é de ordem nacional, é essa que eu acabei de colocar, que as estatais elas acabam penalizando gravemente o conjunto da população. Porque são dominadas pelo corporativismo, pelo sindicalismo, pelos políticos, por gente que não tem competência para tocar essa estatal. Vocês viram o que aconteceu aí durante o governo Dilma e durante o governo do Lula com a Petrobras, aí, que a Lava Jato desvendou a maior organização criminosa que já foi criada no mundo, e saqueou a Petrobras a ponto de quase exterminá-la, né? Isso que o velho John Rockefeller já dizia já no século passado a respeito dos melhores negócios do mundo. Alguém perguntou, Dr. Rockefeller, qual é o melhor negócio do mundo? Ele dizia, o melhor negócio do mundo é uma refinaria de petróleo bem administrada. Uma boa refinaria de petróleo bem administrada.
E ela pergunta, mas e qual é o segundo melhor negócio? É uma boa refinaria mal administrada. E o terceiro melhor negócio do mundo? É uma péssima refinaria pessimamente administrada. Pois olha, essa gente do PT quase que quebra com a Petrobras. Mas não dá para responsabilizar só o PT, porque praticamente desde que a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas em 1954, de lá para cá, as nomeações para a diretoria da Petrobras têm sido de caráter político. Não está sendo agora no governo Bolsonaro. Mas e durante o regime militar também não. Mas fora isso, sempre, todo mundo queria meter a mão naquele baú. Então, primeira leitura é essa que eu acabei de fazer aqui. O malefício que as estatais estão fazendo hoje para o conjunto da economia, para o governo que as controla, os governos que as controlam, e para o conjunto do povo brasileiro. Já exerceram um papel importante, mas não exercem mais. E principalmente as que dão graves prejuízos, como é o caso dessa CED aí, que passou para mãos privadas agora aí com dívida de 7 bilhões de reais. É claro que a empresa que arrematou a mão da CED aqui não é nenhuma maluca. Ela arrematou porque está vendo que ali é um bom negócio. Na verdade, ela pagou 100 mil reais. 100 mil. Um deputado aqui do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, disse, um Corolla. Um Corolla. Pagou por um Corolla. Corolla de luxo. Pagou por um Corolla. E é claro, o deputado do PT, o pessoal do PT não sabe fazer conta, então não percebeu também que além dos 100 mil reais, a empresa que assumiu o controle da CED aqui vai assumir uma dívida só com o ICMS, porque devia 4 bilhões. Então, o governador Eduardo Leite, em boa hora, conseguiu fazer com que a Assembleia Legislativa praticamente anistiasse metade dessa dívida de 4 bilhões, porque senão ninguém ia pagar isso aí mesmo, e ampliasse enormemente os prazos de pagamento de prestações dessa dívida aí, que ficou reduzida para 1,6 bilhões de reais. Se o governo Eduardo Leite não tivesse privatizado a CED, ela perderia a concessão, porque ela estava obrigada a fazer investimentos e não tinha como fazer investimentos. Só quem podia fazer era o seu controlador, o Estado, o governo do Rio Grande do Sul, que está quebrado também. Então a alternativa até para não perder a concessão era essa aí, era de privatizar. Né? Bom, qual é a segunda leitura importante que eu faço, e por isso que eu estou falando na privatização da CED aqui no Rio Grande do Sul? É porque essa privatização da CED, ela completa um ciclo econômico que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, que foi iniciado praticamente no governo Leonel Brizola de 59 a 63. De 59 a 63, o que o governador... É incrível, mas foi isso aí que eu vou dizer para vocês. O governador Leonel Brizola percebeu em 59, muita gente tinha percebido isso aí, que era preciso que a economia do Rio Grande do Sul saísse da supremacia de uma economia agropastoril para uma economia industrializada, porque o Brasil já estava industrializado no final da década de 50. É óbvio, já estava industrializado. São Paulo já estava lá na frente. Mas o Rio Grande do Sul ainda não tinha feito essa transformação de economia agropastoril dominante para uma economia industrializada dominante. E o Brizola, o governador Brizola, ele teve a clarividência de perceber isso aí. É incrível um trabalhista, um homem de esquerda perceber isso, mas ele percebeu. E não só percebeu, como realizou essa passagem, essa transição aí. Fazendo o quê? Eu tenho falado muito sobre isso, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Fazendo o quê? O que ele fez. Ou seja, primeiro ele tratou de meter a mão na questão da infraestrutura, porque sem uma infraestrutura material, não tem como uma economia tocar adiante. Nenhum empresário vai tocar adiante a sua indústria, o seu comércio, se ele não tiver uma garantia de abastecimento de energia elétrica, de boa telecomunicações e de vias de escoamento da sua produção. E isso não havia no Rio Grande do Sul. Aqui. Não havia na época do Brizola. E o que ele fez? Nós tínhamos uma companhia aqui de telefonia que era a ITT, dos Estados Unidos, International Telegraph and Telephone.
Eles não investiam mais aqui, os americanos tinham perdido o interesse. Ele pegou e expropriou. A ITT criou a CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, aqui do Rio Grande do Sul. Para fazer o quê? Para fazer os investimentos que eram necessários e suprir a demanda por telecomunicações aqui no estado, por telefones. Mais do que isso, na área de energia elétrica, quem explorava a energia elétrica aqui era a Bonham Shell, do Canadá. Uma multinacional que também tinha perdido o interesse aqui, não investia mais nada, não tinha energia aqui. Ele também desapropriou e criou a CEE, essa que está sendo agora finalmente privatizada. E mais do que isso, o Brizola também rasgou o Estado com a rodovia da produção. Na infraestrutura foi isso aí que ele fez. É claro que nem por isso os empreendedores vieram correndo aqui, porque tinha agora energia, tinha telecomunicações, tinha também uma rodovia, nem porque tivesse um banco de desenvolvimento, porque também o Brizola foi quem criou o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, aqui, na companhia, na época, do governador de Santa Catarina, Celso Ramos, do Paraná, de Ney Braga. Então tinha aí uma infraestrutura sendo montada, mais do que isso, um banco de desenvolvimento para financiar quem quisesse se desenvolver, e até para atrair mais os empreendedores que quisessem investir aqui no Rio Grande do Sul, o governador Brizola ele acabou implementando uma indústria de base aqui, que foi a Aços Finos Piratini, que hoje está sob controle da Gerdau, que foi privatizada também. Eu às vezes chego a brincar aqui que no 7º dia, para descansar, o Brizola criou também o zoológico de Sapucaia, aqui na Grande Porto Alegre. E a partir daí o Rio Grande do Sul conseguiu fazer essa transição de uma economia predominante agropastoril para uma economia industrializada, tal como já tinha acontecido no restante do mundo e praticamente nos principais estados do Brasil, mas sobretudo no Brasil, não é isso? Ora, o Brasil já tinha feito isso aí, então era necessário que a economia aqui do nosso estado também desse esse passo. Mas o tempo passou, a economia avançou bastante no Brasil, também aqui no Rio Grande do Sul, e com o tempo aconteceu aquilo que eu já narrei aqui para vocês, né, que muitas dessas estatais, ou quase praticamente todas elas, acabaram sob o domínio de políticos incompetentes, a maior parte deles, inescrupulosos, como foi que aconteceu durante todo o governo do Lula e da Dilma, e aqui também, no Rio Grande do Sul em alguns casos, né, na mão do corporativismo e do sindicalismo, e que incharam essas estatais de apaniguados, gente inclusive quase sempre incompetente, endividando tremendamente essas estatais, as principais aí, e inviabilizando-as. O que fez com que, claro, em algum momento o governo aqui do Rio Grande do Sul, como o próprio governo federal, percebeu já há bastante tempo, teve que tomar algum tipo de atitude e tratar de ou liquidar essas estatais ou privatizá-las, né? Então as duas principais, que foram a de telecomunicações, no caso a CRT e agora a CE, acabaram sendo privatizadas. A CE já podia ter sido privatizada no próprio governo Antônio Brito, porque ele queria fazer isso aí, fez isso com a CRT, conseguiu fazer isso com a CRT, né? A CRT hoje é a Oi hoje, mas na época foi vendida para um grupo espanhol, a Telefônica, né? Eu inclusive estive presente até na privatização da CRT, da Tele-CRT, quando a Telefônica de Espanha tomou o controle ali, aliada com, aliás, uma empresa de comunicação aqui, a RBS. Me lembro como se fosse hoje, lá na Fieres, na disputa, quando houve a vitória da Telefônica e seu aliado RBS, depois a RBS foi traída pela Telefônica, pelos espanhóis, né? E vi ali o abraço afetuoso que o Nelson Sirotsky, um dos donos da RBS, deu ao Dr. Villalonga, o todo-poderoso chefão na época da Telefônica. Enfim, com a privatização dessas duas estatais principais da área de infraestrutura material, a CE na área de distribuição de energia elétrica, da CRT na área de telecomunicações, nós vamos completar um ciclo na história econômica aqui do Rio Grande do Sul. E vamos iniciar um novo ciclo,
um novo ciclo econômico, que está sendo balizado aí, vocês podem até não acreditar nisso, terem dúvidas, mas esse novo ciclo de desenvolvimento econômico baseado na competência, na gestão profícua, no combate à corrupção, na boa gestão, esse novo ciclo aí está sendo conduzido agora e aberto, econômico, pelo governo Bolsonaro. E não há como os governadores dos estados, em algum momento, também não acompanharem esse novo ciclo de crescimento econômico que já vivencia o Brasil. Que só não é melhor percebido porque essa pandemia, aqui no Brasil e no restante do mundo, está paralisando praticamente toda a atividade humana e econômica em praticamente todos os países. O Rio Grande do Sul é um estado que, como os outros estados, padece desse mal também. Mas isso não dura para sempre. E nós vamos ver daqui a pouco, na virada do semestre, que novos dias nós teremos aqui para a economia do Brasil. Né? Esse é o depoimento que eu queria prestar aqui para vocês nesta manhã belíssima de segunda-feira aqui em Porto Alegre. Céu azul, sol claro, temperatura amena de 19 graus. Até lá!